Bom, acho que a gente pode ir dando início, né? O pessoal não chegou até agora, ninguém também se prontificou. A gente não tem o contato dos autores para saber se eles vão entrar ou não, mas pelo menos um deles confirmou, porque senão a gente não estaria nem na programação. Mas tá, e para valorizar também quem chegou no horário e está aí até agora, esperando o início. Então, pessoal, uma boa tarde, sejam aqui todos bem-vindos a esta sessão do SEMEAD, aqui na área de marketing. Então, sou o professor Renato, sou hoje professor na Universidade de Brasília, serei aqui o moderador dessa sessão, com auxílio da Natália, que está aqui conosco também. Tá? Então, temos aqui previsto quatro artigos. Deixa eu só pegar a minha colinha aqui, porque tem um link para vocês avaliarem a sessão. Avaliar a sessão por meio deste link. E aí, ao final, eu replico caso... Ó, só entrei aos 45 segundos do tempo, Abinair. Maravilha. Então, temos representantes para quase todos os artigos. E, então, seguimos aqui, vou falar aqui os artigos que vão ser apresentados, não necessariamente nessa ordem, que é a construção de imagem em relacionamento com clientes, uma análise do discurso publicitário no Instagram das empresas de produtos orgânicos do Brasil. E aí, trabalho feito pelo Abinay da Silva Brito e Marluz Dantas de Freitas Lodge, ambos da Unifacs, em Salvador. Também teremos explorando a criação de valor em redes de franquias através do uso estratégico de redes sociais, impactos na competitividade do ambiente digital. Trabalho elaborado aí pelo Wendel Marcos dos Santos e Pedro Lucas de Rezende Melo, da Unip, Universidade Paulista. Esse que é o artigo que ainda não tem ninguém aqui na sala. Pode deixar ele por último, tá? E aí, marketing das mídias sociais, uma ameaça ao brand equity nos serviços de saúde. O trabalho é realizado pelo Walter Macedo de Assis, Marcelo Mo Brandão, Tiago de Andrade Guedes, o Arthur França Sarcinelli, Bruno de Almeida Vilela, Walter Marcelo, Tiago e Bruno da UFS, no Espírito Santo, e o Arthur da FGV, o campus é a ESP, que é da Escola de Administração da FGV, em São Paulo. E o conteúdo gerado pelo usuário, o GC, no Instagram, uma análise das perspectivas das gerações X, Y e Z. Aí, trabalho feito pela Adriana Guadanin e por mim. Na verdade, é um trabalho fruto de um TCC da Adriana que foi orientado por mim, tá? Renato. Então, acho que já podemos começar. Vamos exibir. A ideia aqui, então, é que a gente exiba os vídeos, deixe um tempo para debate de cada artigo apresentado e, ao final, se der tempo, a gente pode ali abrir para perguntas gerais e aí de todos os artigos que são apresentados. Dos quatro trabalhos, nós temos três representantes. Então, Natália, minha sugestão é que deixe o artigo ali do pessoal de Salvador, que é o de produtos orgânicos, talvez por último, porque se por acaso eles entrarem, a gente coloca, ou se sobrar um tempo, a gente exibe e depois faz algum comentário Produtos sobre este orgânicos sou artigo. eu, viu? Salvador. Ah, Abina, é? Abinaí. Ai, desculpa, então, peraí, é o do... Eu acho que é o Ah, das Explorando, é o último, franquias, né? é o das franquias, isso, desculpa. É o das franquias que não tem. Perfeito, então, vamos lá. Então, eu vou começar com o primeiro, conforme a programação, que é o artigo da construção da imagem do Abinair. Vou compartilhar aqui. Se vocês não conseguirem ver, me avisa. Um momento. Olá, me chamo Abinay Brito, sou mestrando em Administração de Empresas pela Unifacs Bahia. O título do meu trabalho é Construção de Imagem e Relacionamento com Clientes, uma análise do discurso publicitário no Instagram das empresas de produtos orgânicos do Brasil.
Utilizei as palavras-chave produtos orgânicos, marketing digital e discurso publicitário. A agricultura orgânica tem ganhado destaque nas últimas décadas como alternativa sustentável e saudável à agricultura convencional, impulsionada pela crescente preocupação com os impactos ambientais e a saúde dos consumidores. Segundo Penteado, em 2001, a forma como os alimentos são produzidos passou a adotar processos cada vez menos naturais, como pesticidas tóxicos, fertilizantes poluentes, entre outros. Conforme Fernandes, 2018, estudos indicam que o marketing digital tem impacto significativo ao influenciar os consumidores para adotarem hábitos mais saudáveis e sustentáveis. Utilizando o Instagram, as empresas podem construir uma imagem positiva e autêntica ao compartilhar informações sobre seus processos de produção, certificações e práticas sustentáveis. Isso só não aumenta a autoridade da marca, mas também melhora o engajamento com os consumidores, ampliando o alcance da mensagem e do produto, segundo Hotman e Liu em 2017. O problema central que guiou essa pesquisa foi compreender como as principais marcas de produtos orgânicos no Brasil utilizam o Instagram como ferramenta de comunicação e relacionamento com seus consumidores por meio do discurso publicitário. O objetivo principal da pesquisa foi compreender o discurso publicitário sob a luz das 3 funções de Pinto, em 2002, nas peças vinculadas pelas principais empresas de produtos orgânicos no Brasil no Instagram, com foco nas estratégias de comunicação e relacionamento com seus consumidores. A presente pesquisa adotou também como metodologia semelhante à utilizadas por Lodge em 2011, que analisou como o Conselho Nacional de Justiça construiu sua imagem institucional através da análise de peças publicitárias que foi empregado no método de discurso publicitário proposto por Pinto. Para guiar o estudo das peças publicitárias e do processo de construção da imagem dos produtos orgânicos no Brasil, foi empregado o método de análise de discurso publicitário proposto por Pinto em 2002, e esse método permitiu explorar as funções de mostração, interação e sedução, onde mostração é a construção do universo do discurso, interação, estabelecimento de vínculos socioculturais e sedução, a distribuição de afetos positivos e negativos, presente nas postagens das marcas de produtos orgânicos no Instagram que foi trabalhado. As análises das campanhas das marcas Corim, Mãe Terra, Cooper e Vapsa, que destacam essas 3 categorias principais do discurso publicitário, comercial e ambiental. O discurso social e ambiental foca na sustentabilidade e na construção ambiental. Por outro lado, quando utilizam chamadas para ação, que são conhecidas como CTAs, para incentivar o público a interagir, como clicar em links, participar de campanhas ou comprar produtos específicos, estão adotando um discurso comercial. Essas estratégias visam não apenas promover produtos, mas também influenciar comportamentos relacionados à saúde e ao meio ambiente. A pesquisa destaca a importância estratégica do Instagram para empresas de produtos orgânicos, enfatizando práticas como compartilhamento de conteúdo relevante, parcerias com influenciadores digitais e interação autêntica com os clientes. Além de promover a sustentabilidade na produção orgânica, o estudo aumenta a conscientização sobre os benefícios dos produtos orgânicos para a saúde e o meio ambiente. Isso contribui para cultivar uma cultura empresarial ética e responsável, fornecendo diretrizes cruciais para construir uma imagem positiva e fortalecer relacionamentos autênticos com seus consumidores. Essa é, por fim, a minha contribuição e o impacto que esse trabalho trouxe com o mercado de produtos orgânicos, utilizando a ferramenta Instagram para desenvolver um trabalho de relacionamento e também de conscientização de sustentabilidade para o meio que busca cada vez mais produzir
uma saúde e uma sustentabilidade pelo meio ambiente. Muito obrigado, fico por aqui. Espero que tenham gostado do trabalho e um abraço para todos. Legal, bacana, Binay. Parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho. Eu achei bem interessante, até como cliente. Algumas marcas avaliadas aí, eu sou cliente, então é muito legal ver esse trabalho deles. E, e, e assim, depois eu pensei, pô, eu sou cliente, mas eu realmente não sigo eles no Instagram, né? Então, vou, sim, para a gente fomentar aqui um debate, eu pergunto para vocês, né? Para vocês, para você no caso, né? Representante aqui do artigo. Porque, assim, qual que você acha que é o desafio que essas empresas têm para conseguir um engajamento maior no Instagram, por, né? Como é que pode atingir melhor os clientes utilizando essas ferramentas digitais, né? Quais são esses desafios que eles enfrentam e como eles talvez possam superar esses desafios até à luz do seu trabalho para alcançar resultados ainda mais expressivos, porque a gente vê que até tem resultados mais expressivos no comparativo entre as empresas, mas se a gente for, às vezes, comparar o engajamento de marcas que vendem o mesmo produto, mas não tem, né, esse posicionamento de produto orgânico, né, essa chancela, ficam números bem abaixo, né? Por mais que a gente esteja em crescimento, que já tenham quebrado alguns mitos, que falar é caro, não é? Na percepção aí de vocês, como é que vocês veem esses desafios e qual seria talvez uma possibilidade de um caminho para conseguir superar e atingir mais usuários? Essa pergunta que você fez é geral ou para mim? Para você, para você. Outros podem corresponder também, mas Ah, é tá, baseado no seu artigo, tá? tá joia. Você me ouve bem? O grande desafio, né, que eu percebi ao longo da pesquisa, e na verdade esse artigo ele é uma parte da minha dissertação de mestrado, né? A minha dissertação de mestrado ela foi baseada nisso, de produtos orgânicos, com esse trabalho com as redes sociais, das marcas, e aí eu trouxe um pedaço da minha dissertação e fiz esse artigo. Então, assim, o que eu percebi ao longo desse trabalho é que as empresas têm uma dificuldade muito grande nas redes sociais de conscientização. Porque o que é que acontece? Eu, você, que, né, que você já me falou que você é consumidor de produtos orgânicos, eu também sou. Então, eu, você que somos consumidores de produtos orgânicos, a gente optou por isso porque a gente percebe realmente uma diferença de saúde, de qualidade, de cuidado e também com, principalmente, né, com o meio ambiente, né, com o que os outros produtos que não são orgânicos, que é que eles fazem com o meio ambiente. Só que essa conscientização não são todos que sabem, é uma pequena quantidade de pessoas que têm essa conscientização, principalmente dessas marcas. Por que eu trabalhei essas marcas que eu te falei aí? Porque foi uma pesquisa que eu descobri que foi feita por um órgão, e nessa pesquisa eles descobriram que essas marcas eram quem tinham o maior cuidado de conscientização com os clientes sobre os produtos orgânicos. Então, respondendo a sua pergunta, para mim, o que ficou mais claro é esse desafio da conscientização da população. Bacana. Eu também acho que o caminho é esse. Aí talvez possa utilizar até ferramentas, gatilhos mentais, enfim, ferramentas de estratégia de marketing, mas visando, né, de uma forma mais lúdica, talvez, essa questão da conscientização. Acho que o caminho é esse mesmo, que as pessoas, às vezes elas podem não consumir, mas elas seguem porque gostam do conteúdo, né, da qualidade de conteúdo. É isso. E aí, uma Isso, hora vai acabar consumindo. isso. Legal. Mas alguém tem alguma pergunta para o trabalho, pessoal? Eu tenho só uma pergunta, Abinaí. Quando você falou que escolheu aquelas 4 marcas com base naquela pesquisa, aquela pesquisa que você se baseou, tinha mais marcas ou elas apresentou apenas essas 4 marcas? Não, eles fizeram uma pesquisa, tipo, qual era a marca mais lembrada, né, pelo público. Eles fizeram assim: ah, você consome produto orgânico? Consumo. E geralmente você olha a marca que você está consumindo,
Ah, alguns diziam que não, né? Só comprava dizendo que era orgânico, outros diziam sim, eu gosto muito da marca tal. Então, eles foram fazendo a pesquisa e anotando essas informações e descobriram que de diversas marcas que tem no mercado, além dessas aí outras, essas aí foram as que mais foram faladas pelo público. Principalmente a Mãe Terra, né? A Mãe Terra é uma marca que é a mais lembrada de todas. Então você escolheu só as quatro, porque só as quatro foram as mais lembradas. Ou é, a minha pergunta principal é por que você escolheu as quatro marcas e não, por exemplo, cinco ou seis ou talvez 10? Na Eu fiz, pesquisa só tinha as quatro principais. na verdade, quando eu comecei, eu pesquisei várias marcas, mais de 10. Uhum. Mas quando eu vi essa pesquisa e vi que ela tinha feito todo esse trabalho e essas quatro marcas foram as mais lembradas, aí eu foquei nessas quatro por isso, porque elas foram as mais lembradas das outras que tinham no mercado. Por isso que eu escolhi as quatro. E estudos semelhantes ao seu, quantas marcas eles costumam a analisar? Você já chegou a fazer um levantamento? Se são 10, se são 15, ou talvez 5 já tá bom? Eu, pelos que eu vi, pelos estudos que eu vi, geralmente eles pesquisam em média de 10 marcas. Só que eu escolhi essas quatro por causa do resultado da pesquisa que foi imponente para essas quatro, entendeu? Entendi. E comparando todas as postagens dessas quatro Essas marcas, quatro eram muito bem lembradas mesmo. qual conclusão que você dá com base na comparação de todas as peças que você analisou? Olha, foi muita peça que eu analisei. Mas, assim, o que eu vejo é que cada uma tem um caminho, né? Tem marca, a Mãe Terra, por exemplo, ela tem muito essa preocupação dessa conscientização que eu falei aqui, de mostrar para quem está ali acompanhando o cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente. A Vapsa, ela já não tem, ela comunica isso, comunica, mas ela já não tem essa linha de raciocínio. A linha de raciocínio dela é mais para que as pessoas realmente consumam produtos orgânicos e, de preferência, é claro, o dela. Então, assim, o que eu mais achei interessante, assim, da linha de raciocínio delas é que elas vão diretamente na mesma linha de comunicação, que é conscientizar aquele público-alvo que já segue elas na linha de raciocínio delas. Só que essa conscientização ainda é, como eu falei no instante, muito vaga, ainda muito superficial, não tem um trabalho muito forte. O grande problema do Instagram, né, quer dizer, assim, problema que eu digo em termos de comunicação, o grande X da comunicação do Instagram é que o Instagram está se tornando uma ferramenta tão forte comercialmente falando que as pessoas pensam mais no comercial e estão esquecendo do social. E esse é o grande X. Então, o social ele precisa ser trabalhado melhor ainda dentro dessas marcas aí de produtos orgânicos. Eu gostei muito da sua ideia, Binair. O artigo está bem construído, agora falando um pouquinho mais de estrutura, então a ideia é inovadora. Eu só, assim, recomendo, depois, se vocês forem enviar numa revista, justificar porque quatro publicações, quatro marcas, né? Também dar uma última revisada na revisão da literatura, na introdução, para tentar colocar as referências mais atuais desse ano de 2024 e fazer esse fechamento que você fez. Eu vi que você colocou lá no artigo, mas com base no que foi visto, que estratégia que você poderia dar, por exemplo, para uma empresa que poderia aumentar essa conscientização em relação a esses tipos de produtos? Então, foi uma ideia bem legal. Parabéns. Obrigado, eu que agradeço pelas contribuições. Tá anotado aqui, vou fazer sim. Obrigado. Alguém quer fazer algum comentário a mais no artigo do Abinair, na apresentação? Podemos passar para o próximo, Renato? Podemos seguir para o trabalho do Walter.
Então, o próximo é o, deixa eu ver aqui na minha, é o muito marketing. Marketing nas mídias sociais, uma ameaça do brand rict no serviço de saúde, que é Isso. do Walter. Tudo bem? Vou começar a compartilhar agora. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Walter e eu vou apresentar o artigo que tem o título Muito Marketing nas Mídias Sociais é uma ameaça aos efeitos do brand equity no serviço da saúde. E esse artigo foi desenvolvido por mim, Walter, o professor Marcelo, Tiago, Arthur e Bruno. Para fazer uma breve contextualização do trabalho, a gente tem como objeto de estudo o serviço da saúde, e os serviços da saúde eles são caracterizados como um serviço de experiência. E isso significa que o consumidor ele só vai saber se o serviço é bom ou ruim no momento que ele consumir aquele serviço. E isso acaba por gerar tanto um componente de risco financeiro e pessoal elevado, porque serviços da saúde eles têm uma tendência a ser caros e em relação aos riscos pessoais, o consumidor ele corre o risco de causar um prejuízo à sua saúde se ele consumir serviços de um profissional que não sejam tão bom. E esses fatores eles geram uma importância muito grande para o valor percebido da marca no mercado, pela questão da qualidade percebida e pela reputação do profissional. E hoje em dia, as mídias sociais elas apareceram como uma ferramenta muito eficaz e de baixo custo para profissionais e empresas entrarem em contato com o seu público-alvo. E junto com as mídias sociais, a gente traz o conceito de cocriação de valor e brand equity. A cocriação de valor é uma busca de gerar experiências únicas e personalizadas para o consumidor e considerar o input do consumidor nas interações, na prestação de serviço, na forma de se comunicar. E o brand equity é o valor percebido dessa marca. E esse componente do valor da marca ele pode agregar ao serviço e adicionar ou subtrair valor ao serviço do profissional. E como variável dependente, a gente utiliza a intenção de compra. Em relação ao gap teórico, existem diversos estudos e muitos estudos que avaliam os impactos positivos das mídias sociais em relação a várias variáveis de marketing. Só que, com isso, pouca atenção foi dada aos possíveis impactos negativos da comunicação de marketing das mídias sociais nessas variáveis. E a literatura traz que um excesso de comunicação ou uma má gestão das mídias sociais pode levar a impactos negativos para a marca. Então, com isso, a gente estabelece dois objetivos, que é avaliar o impacto da cocriação de valor na intenção de uso do consumidor por meio do papel mediador do brand equity e avaliar o papel, papel moderador das comunicações de marketing nas mídias sociais na relação de mediação entre cocriação de valor, brand equity e intenção de uso. Aqui a gente observa o modelo teórico, que tem a relação de mediação e a relação de moderação das comunicações de mídias sociais. Em relação à moderação das mídias sociais, a gente estabelece que quanto maior for as comunicações, menor vai ser o impacto da cocriação na intenção de uso por meio da mediação do brand equity. Em relação ao método, é uma pesquisa quantitativa por meio de um questionário com uma abordagem transversal. A escala teve 35 itens, medidos por meio de uma escala do tipo Likert de 7 pontos, e a gente acumulou um total de 376 respondentes. A amostra foram seguidores de médicos e dentistas, e os dados foram analisados por meio do Smart PLS 4 e por meio da análise fatorial confirmatória e a modelagem de equações estruturais. Em relação à análise fatorial confirmatória, a gente obteve resultados satisfatórios para o alfa de Cronbach e para a medida de confiabilidade compostas, para a AVE e para o HTMT, de acordo com os critérios estabelecidos pela literatura. E obtendo esses resultados positivos, a gente prosseguiu para o teste de hipóteses. O teste de mediação, a gente obteve um resultado significante, que significa que existe a mediação dentro do modelo,
E a gente também realizou o teste da relação direta da cocriação de valor na intenção de uso, que também foi significante. Isso indica que existe uma mediação parcial dentro do modelo. Mas observando o beta de cada caminho, a gente observa que o caminho de mediação apresenta um beta maior, que significa que a variável brand equity ajuda bastante na explicação do fenômeno. Aqui estão os coeficientes de caminho para o teste de moderação. A gente realizou o teste por meio da ferramenta Process, presente no Smart PLS 4, e nessa análise a gente realizou o teste de moderação em 3 níveis, um desvio padrão acima da média, na média e um desvio padrão abaixo da média. E foi significante para os 3 níveis que a gente testou. E aqui a gente observa que à medida que as comunicações de mídia social vão aumentando, o impacto das relações vão diminuindo, que aqui a gente observa que a gente obteve um menor valor de beta quando as comunicações estavam a um desvio padrão acima da média, e o maior valor de beta foi quando as comunicações estavam a um desvio padrão abaixo da média. Então, a conclusão é que existe uma mediação moderada dentro do modelo proposto, que significa que a cocriação de valor sozinha ela é suficiente para gerar intenção de uso. Porém, as variáveis brand equity e comunicações de marketing nas mídias sociais, elas vão atuar como um mecanismo e uma condicionante importante que vão ajudar a explicar melhor essa relação. Como limitação, a gente indica o fato do estudo ser um estudo transversal, que coletou dados em um período específico do tempo, e a gente sugere desenvolvimento de pesquisas futuras, estudos longitudinais, que também podem ser valiosos para investigar como que essas relações de cocriação de valor, brand equity e intenção de compra evoluem ao longo do tempo. E pesquisas futuras também podem explorar a influência de diferentes plataformas de mídia social na cocriação de valor e no brand equity. Bom, eu agradeço a atenção de todos e agora eu fico à disposição para responder qualquer pergunta, fazer qualquer esclarecimento. Obrigado. Legal, Rotter. Parabéns aí pelo seu trabalho. Né, a minha tese também foi sobre cocriação, então é um locus bem interessante de estudo, porque são serviços complexos, né? Então, ali, a área de cuidados com a saúde, eu acho que turismo e hospitalidade são segmentos muito bons para fazer esse tipo de estudo. E a minha pergunta vai muito da sua conclusão, né? Assim, você conseguiu validar em suas hipóteses. Aí eu penso assim, quais talvez aí na visão de vocês, porque acredito também que esse artigo seja pedaço, né, de uma dissertação, de uma tese, né? Quais são ali talvez as estratégias eficazes, então, que esses atores do segmento de saúde poderiam utilizar para envolver mais enfim, seu público, nessa audiência, nessa cocriação, sem também esquecer da atividade fim, que é cuidar da saúde, né? Porque, assim, na verdade, estou falando de segmento que espero que vocês não precisem dos meus serviços, mas se precisarem, venham até mim. E qual foi a percepção de vocês, né? Uma vez que essa hipótese foi validada, de estratégias talvez que vocês tenham visto que sejam eficazes e que acabem lhe corroborando com esse resultado de vocês da pesquisa. Assim, eu penso que... Você consegue me ouvir bem? Eu penso que assim seria a questão da abordagem utilizada em relação ao uso da mídia social, de em vez de tratar a mídia social como uma ferramenta ali de às vezes buscar um resultado imediato ou às vezes postar, fazer vários posts com chamada para ação, querendo divulgar o serviço ou incentivar os consumidores a marcar consultas e coisas nesse sentido, ter mais um foco relacionado à construção de reputação e à construção de marca. Então, assim, utilizar as mídias sociais como uma forma de, assim, se posicionar como uma autoridade naquele assunto, postar conteúdos informativos para educar a audiência, focando mais em ajudar a audiência e construção de marca e reputação, em vez de gerar, às vezes, buscar colocar um post para gerar intenção de compra ou gerar mais consulta. Eu penso em estratégias mais nesse sentido.
Eu achei interessante a sua resposta, porque ela vai na mesma linha ali do Abinaí. Claro, cada um ali adaptado ao seu segmento, mas a gente vê então que o que gera ali engajamento e, claro, reputação da marca vai de você divulgar muito além do seu produto, né? Não é você fazer uma venda em si, né? A jornada não é para você finalizar a jornada e nem ser ansioso em fechar uma venda, mas sim você, no caso do outro trabalho conscientizar do lado social, ou seja, o benefício, além de você comprar um produto orgânico, vai muito além da questão ali só do alimento, né? E da saúde é a mesma coisa. Você construir essa reputação e até para lembrar, o que o Abinay falou, né? Fiz ali pesquisa top of mind. Quantos outros atores não tem também nesse segmento que podem? E no hospitalar também, eu acho que o caminho é esse mesmo, né? Você construir ali a sua jornada e pensando no post, não ali para fazer aquela conversão que você quer final, mas sim construir, né, essa reputação da marca para que você seja lembrado por outros motivos que vão além ali do benefício, do exame, de alguma coisa nesse sentido, né? Legal. Natália, tem aí alguma pergunta? Eu sei que tem, que ela É, tem um monte de anotação aí. eu fiz algumas anotações, eu vou, por enquanto, focar em aspectos mais técnicos do trabalho, aí depois eu faço uma pergunta sobre o eixo temático, tá? Então, o que eu gostei bastante que eu vi foi o seu tamanho da amostra, 376 pessoas que responderam. E isso não é uma coisa fácil que você tem. Então, esse tamanho da amostra é uma coisa muito importante, é um ponto muito forte do seu trabalho. Você pode, inclusive, estar publicando nessas revistas A1, A2, A3, porque já está adequado com a abordagem que eles pedem. Uma coisa que eu estava pensando aqui é sobre o seu título, né? Que você comenta, né? O marketing nas mídias sociais, uma ameaça ao brand equity nos serviços de saúde. Quando eu li esse título, eu pensei que seria uma pesquisa mais exploratória, né? Então, no decorrer que eu peguei o artigo e comecei a ler, eu vi que ele tinha esse caráter mais descritivo. Inclusive, você utilizou o modelo de equações estruturais, que é um modelo de estatística confirmatória. Então, você deixa de lado um pouco essa parte exploratória. Então, na revista, talvez, se você enviar na revista algum comentário que você pode ter isso, deixa o seu título um pouco mais direto, um pouco mais confirmatório. Então, eu vi aqui no seu modelo, eu tô abaixando aqui que você estudou três variáveis, a intenção de uso, brand wicket e a criação de valor, mas tentar fazer um título relacionando essas variáveis e suas relações, porque o método que você usa é um método confirmatório. Então, talvez assim, usando o antecedente de intenção de compra, proposta de criação de valor e brand wicket, tá? É uma coisa assim mais direcionada. E uma outra coisa que eu vi foi em relação às hipóteses, não que elas estão erradas, mas é uma redundância na forma da escrita. Por exemplo, a hipótese um: a cocriação de valor causa impacto positivo e significante na intenção de uso, por meio do papel mediador do brand e wicket. Então, você não precisa colocar significante, porque você está testando isso por meio de um teste estatístico. O teste estatístico ele está lá no modelo estrutural, tá? Então, tirar essa palavra significante, só deixar positivo, porque a finalidade desse modelo estrutural, ele só trabalha com dois tipos de relações, ou positiva ou negativa. Não tem outros tipos de relação, não tem se são significantes ou não, não tem intensidade, é só uma coisa mais direta, igual as setinhas que você desenhou aqui. Então, tentar tirar essa palavra das suas hipóteses só para não cometer essas redundâncias aqui. E uma coisa que eu achei bem legal foram as suas estatísticas, porque como que você trabalhou com um público que são pessoas, as suas estatísticas elas foram muito boas. Então, tanto o modelo de mensuração quanto o modelo estrutural, eles apresentaram estatísticas excelentes. Até você apresentou o valor do R ao quadrado, né? Que foi, deixa eu ver, 0,6 alguma coisa, né? Mais ou menos próximo a isso, que é Sim. muito bom. Então, o seu modelo é um modelo muito bom para a área do conhecimento.
O que que eu ia te sugerir? Só na fundamentação teórica, que está bem construída também, só colocar artigos mais recentes do de 2024 para a revista não perder muito tempo em falando arruma e já publicar direto o seu trabalho. Mas assim, ele está bem estruturado, a introdução ela tá boa, a fundamentação teórica também tá boa. Talvez assim, na introdução, colocar algumas lacunas. Como que o seu modelo ele diferencia do que já foi feito? Mas assim, em tese ele está bem feito, só são esses pequenos ajustes que você tem que fazer. Da minha parte, são esses os comentários. E a minha pergunta deixa eu voltar aqui. O que que você acha? O Brand X seria uma ameaça ou não? Assim, primeiro eu agradeço por todos os comentários, eu vou fazer as correções no artigo e, assim, no caso seria se as mídias sociais é uma ameaça. Assim, se elas forem geridas de uma forma errada, às vezes, até voltando na questão que eu respondi em relação à pergunta do professor Renato, buscando gerar resultados imediatos ou conversões imediatas, eu acho que isso, assim, eu penso que pode ser uma ameaça e acabar prejudicando o desenvolvimento da marca no longo prazo. Então, assim, pode ser uma ferramenta muito boa se gerida da forma correta, mas pode ser uma ameaça se for mal gerida. Ok. Muito obrigada, Walter. Seu artigo é muito bom, a ideia é muito boa e também está bem estruturado. Parabéns. Obrigado. Mas alguém gostaria de fazer algum comentário? Então vamos passar para o próximo, que é o artigo do Renato. Tudo bem? Vou começar Podemos, compartilhando aqui. vamos. Olá, eu sou Adriana Guadagnino, bacharel em Administração na Universidade de Brasília, e hoje irei falar sobre o trabalho realizado conjuntamente ao professor doutor Renato Calhau Codá e à professora doutora Josivânia Silva Farias, intitulado O Conteúdo Gerado pelo Usuário, o GC, no Instagram, uma análise das perspectivas das gerações X, Y e Z. Nas últimas décadas, a rede social se tornou uma parte fundamental das estratégias de marketing das empresas. Esse avanço das estratégias de marketing digital redefiniu o comportamento do consumidor e a maneira como ele interage com a marca. Assim, as marcas começaram a interagir mais com o público e a utilizar mais conteúdos gerados pelo usuário. O Brasil é o terceiro maior consumidor de redes sociais no mundo. Entre esses números expressivos de usuários, encontramos pessoas de diferentes gerações e, por consequência, diferentes particularidades na forma como elas interagem com os conteúdos nas redes sociais. Por isso, é importante gerenciar o marketing de acordo com a geração de consumidores. Nesse sentido, esse estudo teve como objetivo analisar as percepções dos consumidores das gerações X, Y e Z diante dos conteúdos gerados pelos usuários no Instagram. Para se alcançar esse objetivo, foram definidos 3 objetivos específicos. Primeiro, analisar quais variáveis influenciam a tomada de decisão do conteúdo gerado pelo usuário nas gerações X, Y e Z. Como segundo, compreender se existe o impacto da confiança e da atitude em relação ao GC na decisão dessas 3 gerações. E como terceiro, compreender se existe uma diferença expressiva da experiência prévia, da credibilidade e da qualidade da informação do GC nas gerações X, Y e Z. Por isso, essa pesquisa se justifica ao visar contribuir para o desenvolvimento de estratégias de marketing mais precisas para as redes sociais, oferecendo insights que podem guiar decisões gerenciais e operacionais na adoção de conteúdos mais adequados às audiências específicas. Falando brevemente do referencial teórico, foram levantadas e estudadas literaturas referentes às redes sociais, sobretudo acerca do UGC, além de pesquisas que abordam o comportamento das 3 gerações. A partir desse aprofundamento, chegamos às 6 hipóteses da pesquisa. As hipóteses indicam que as variáveis credibilidade e qualidade da informação, experiência prévia, confiança e atitude influenciam positivamente a percepção das gerações
X, Y e Z no conteúdo gerado pelo usuário, e que a tomada de decisão ela é influenciada positivamente na percepção das gerações X, Y e Z. A partir dessas hipóteses, foi possível definir o modelo teórico de pesquisa. O modelo representa a influência dessas variáveis diante de um conteúdo gerado pelo usuário, moderado pela percepção das diferentes gerações, tais como a geração X, Y e Z. Para investigar tal modelo, foi realizada uma pesquisa descritiva de abordagem quantitativa. Os dados foram coletados por meio de um questionário online no período de abril a maio de 2024. A análise de dados foi realizada com o auxílio dos programas IBM SPSS e Software R. A fim de encontrar a análise ideal para esse estudo, utilizou-se o teste de confiabilidade, o teste de normalidade, a análise descritiva, análise de correlação e análise de regressão linear múltipla. No que se refere à amostra, foram obtidas 186 respostas válidas, distribuídas entre diferentes perfis geracionais, de gênero e de faixa salarial. Partindo-se para os resultados, foi realizada inicialmente uma análise geral e posteriormente específica por geração. Pela análise de correlação geral, identificou-se que a credibilidade e a confiança elas estão fortemente atreladas, assim como a qualidade da informação e a tomada de decisão. Já a atitude possui fracas correlações. Na análise de correlação da geração X, foi possível constatar que essa geração busca estabilidade e confiança em suas interações com empresas, devido a procurarem marcas e produtos que proporcionem um sentimento de segurança e de previsibilidade. No que se refere à geração Y, nota-se que essa valoriza mais a credibilidade e qualidade da informação ao tomar decisões baseadas no UGC. Essa geração busca informações de diferentes fontes, ressaltando a importância da qualidade e da variedade de informações para influenciar na tomada de decisão. Já a análise de correlação da geração Z, destacou-se que esse público valoriza mais a qualidade da informação e a experiência prévia ao tomar decisões baseadas no UGC. Essa geração utiliza as experiências anteriores para avaliar a qualidade de um conteúdo. Desse modo, com essas experiências positivas, aumenta muito mais a confiança, influenciando diretamente na sua decisão de consumir produtos ou serviços com base nessas informações. Foi realizada também a análise de regressão, que resumidamente identificou que a maior influência para a tomada de decisão é a experiência prévia. Além disso, foi possível ratificar o estudo dos autores Filieri e outros, de 2015, de que a experiência anterior possui relação com o GC e complementa também o estudo do autor Taru, de 2023, o qual sugeriu que experiências prévias contribuem para a confiança percebida do UGC. Em conclusão, a pesquisa verificou que as dimensões, de modo geral, variam entre gerações, refletindo diferenças nas preferências, expectativas e interações com o GC no Instagram. Em particular, a confiança percebida em relação ao GC mostrou-se um preditor robusto no comportamento de tomada de decisão em todas as gerações, enquanto a atitude em relação ao GC não teve um impacto significativo. A experiência prévia emergiu como um fator crítico para a credibilidade do GC, focar em aumentar a credibilidade percebida da fonte e garantir a alta qualidade da informação no UGC para construir confiança entre os usuários, especialmente nas gerações mais novas. Por outro lado, os criadores de UGC ou empresas que realizam criação de conteúdo nas redes sociais devem focar em melhorar a experiência do usuário para aumentar a confiança e influenciar no processo de tomada de decisão. É importante destacar que o tamanho da amostra e a escolha do tipo de UGC constituem limitações de pesquisa, de forma que recomenda-se a análise comparativa do uso e aceitação do UGC em diferentes mídias sociais e uma investigação qualitativa das percepções dos usuários sobre o UGC. Por fim, considera-se que essas descobertas oferecem insights valiosos para estratégias de marketing digital, indicando a necessidade de personalização de abordagens conforme as diferentes percepções das gerações em relação ao UGC. As empresas podem beneficiar-se ao enfatizar a credibilidade da fonte e a qualidade da informação no UGC, visando construir confiança
especialmente entre os usuários mais jovens. Obrigada pela atenção. Bom, legal. Antes de passar aí para a Natália, só um comentário sobre esses achados aí da Adriana. O trabalho foi dela, né? Tô ali, fui só um orientador, mas é interessante que na teoria diz que as gerações, né, geração X, por exemplo, elas são mais apegadas à marca, né? Então, assim, eu compro o produto, eu vejo se minha mãe e minha tia, produto pode não ser o mais barato, pode não ser o melhor, mas está apegado àquela marca porque usou a vida toda. E a gente já vê que as gerações mais novas já têm a questão do envolvimento, né? Então, tenho que me sentir envolvido pela marca. E vocês viram aí no trabalho das redes sociais que isso é muito importante. Então, ele quer se envolver, quer saber, assim, além do que você vende, o que mais você faz, né? O que que você produz? E aí a gente já vê que o mais novo, além disso, ainda quer, além de experiencial, quer saber também o impacto que você vai dar no mundo. Então, se eu preciso ter aquela experiência prévia para saber se realmente eu quero ou não. Só o seu nome não é suficiente para eu consumir esse produto. Mas, bom, passar aí agora para vocês. Estamos com bastante tempo. Vai, Eu tenho Natália. uma pergunta. A minha pergunta por que vocês escolheram essas variáveis? Credibilidade, qualidade da informação, experiência prévia, confiança e atitude. Legal. Foram porque na literatura eram as variáveis associadas a conteúdo gerado pelo usuário. Ela partiu do ponto de partida, principalmente das variáveis sugeridas pelo aquele trabalho que ela disse do Taru 23, e que eram ali as principais variáveis associadas ao GC, quando se trata, né, do estudo da UGC. Eu achei bem legal esse trabalho, porque o TCC, esse trabalho está mais do que um TCC, parece uma dissertação. E como que fez o TCC, então deve ter dado muito trabalho para ela. E é legal comentar também como que essas suas variáveis de pesquisa, todas essas que vocês analisaram, vão se diferir dos outros modelos que existem. Então, ó, eu tenho, por exemplo, na escrita, eu tenho uma inovação aqui nessa minha pesquisa, por exemplo. Pode ser que a pessoa não estudou experiência prévia, ou não estudou a confiança, ou ainda não fez esse efeito de moderação, considerando essas três gerações que vocês analisaram. Porque eu vejo muitos estudos, por exemplo, que quando vão fazer efeitos de moderação, fazem apenas com duas gerações, ou geração X ou geração Y. A geração Z ainda não é muito analisada. Então, talvez essa análise dessas três gerações, nesse efeito de moderação, é a inovação que vocês estão propondo, né, nessa parte de tomada de decisão, nesse modelo. E seria legal isso estar escrito lá na introdução, onde que ela comenta a teoria, então depois puxar brevemente para a inovação da pesquisa. Eu gostei bastante das estatísticas, então foi testado todos os critérios para aplicar as técnicas de regressão. Então foi testada a normalidade, foi testado a correlação. Eu achei isso legal porque não é comum eu ver artigos que testam isso certinho, passo a passo. O pessoal já costuma aplicar as técnicas direto, né? Então, sem se atentar, por exemplo, se os dados são normais, se os dados não são normais, se tem essa tal multicolariedade que é vista pela matriz de correlação. Então, eu achei que foi bem detalhado essa parte que vocês fizeram. Eu achei bem legal também. Em relação à regressão múltipla, ela representou um bom resultado, tanto do R ao quadrado, do p-valor. Vocês conseguiram observar as relações aqui analisadas. Eu só vou descer um pouquinho aqui, que eu tenho uma pergunta para vocês. Como que vocês separaram? Qual parte que vocês usaram o SPSS e qual parte que vocês usaram o R? Legal. Primeiro, obrigado, tá, Nath, pelos comentários. Já estou chamando de Nath, porque, né, já estamos aqui já há mais de uma hora. Se você não se importar, claro. Não, tudo Obrigado bem. pelos comentários e essas suas ponderações em relação ao método foram muito interessantes, porque pena que a Adriana não pôde participar, né? Que ela está agora empreendendo, então ela está abrindo lá a consultoria dela, ela falou, professor, estou sem tempo. Eu falo, pô, pelo menos grava o vídeo, né? Que aí você falando, você que é a autora principal.
E assim, eu dei o caminho das pedras, de toda a metodologia, mas aí ela foi atrás sozinha. Teve SOS, pedido de socorro? Teve. E é legal porque onde é que o R entrou na jogada? E aí a importância, né? Que aí é bom a gente enfatizar a importância de fazer esses testes antes da amostra, porque a amostra dela deu não normal no primeiro. Aí ela falou: o que que eu faço, professor? Não sei, né? Aí ela falou: meu conhecimento aqui do SPSS acabou. Aí eu falei para ela: bom, no SPSS eu acho que tem alguns testes aí para a gente fazer algumas transformações da sua amostra para ficar normal. Mas o que eu conheço, quando acontece isso, eu uso o R. Aí eu tenho lá o pacote no R, a gente fez ali a transformação Shapiro-Francia, né? E aí eu falei, ó, faz essa transformação. Aí ensinei um pouquinho do R, né? Mas depois ela foi também sozinha. Aí ela ficou feliz: consegui a transformação. Eu falei: roda o modelo de novo. E aí sim a gente teve esses resultados. Por isso que é interessante. Se a gente já tivesse ido direto, não teria o resultado bom, porque, né, a amostra ela não estava atendendo a normalidade. E aí esse que foi a mudança, né, entre o uso do SPSS com o uso do R. O uso do R a gente fez ali, então, pós-transformação da amostra para conseguir ele chegar à normalidade. E é bem legal incentivar o R, né? Embora os alunos não costumam gostar muito do R, as revistas científicas elas gostam muito. Por exemplo, se vê que um artigo foi feito no R, eles já falam: ah, parabéns, eu gostei que você fez no R e tal. Então, foi bem legal essa parte. O artigo está bem tá bem estruturado, as estatísticas também estão boas e passa assim do nível do TCC. Então, parabéns, Renato, e também parabéns para sua aluna. Muito bom mesmo. Brigadíssimo. Não foi, eu fiquei também orgulhoso. Eu falei: vamos lá, vamos publicar esse artigo. Ela está bem animada, está até na terra. Cadê a Binayá? Está morando em Salvador, né? Não é de Salvador, mas está morando aí atualmente. Quem sabe se esbarre com ela por aí. É. Bom, temos meia hora ainda e chegou o Endel, né, que eu vi. Então a gente vai conseguir falar de todos os artigos, Hum, não é O isso? autor do Das último, então, franquias? ok? Deixa eu ver. Ah, Eu só não, vou. chegou. Chegou? Pode compartilhar o vídeo? Podemos. Então, eu vou compartilhar o último vídeo. Boa noite, eu sou o Wendel Marcos. Irei começar aqui a apresentação do trabalho Explorando a Criação de Valor em Redes de Franquia. Trabalho escrito em coautoria com meu orientador, professor Dr. Pedro Lucas de Rezende Mello, ambos da Universidade Paulista, Unip. Introdução, iremos falar sobre criação de valor, iremos integrar suporte à franqueada e reputação da marca, aspectos fundamentais do modelo de rede de franquias. O trabalho se baseia na Service Dominant Logic, lógica dominante de serviço. Então, vamos explorar a cocriação de valor, ou seja, a criação de valor partindo tanto do cliente quanto da rede, os dois em conjunto, para se criar uma experiência personalizada para os clientes. Então, isso aí sendo mediado pelo uso de redes sociais, o que é um mecanismo de fortalecer interações. Então, a gente vai buscar entender como é que essa qualidade de serviços, qualidade da rede, força da marca, suporte aos franqueados, influenciam o valor percebido nas interações digitais. Criação de valor, fundamentação teórica, nada mais é do que benefício obtido pelo cliente, ele supera os custos envolvidos. Redes sociais podem contribuir para a criação de valor, pois facilitam essa cocriação de conteúdo. É possível você aí promover engajamento contínuo com seus clientes. A Service Dominant Logic, como eu disse aí, ela funciona de forma complementar à lógica tradicional, né? Ou seja, existe uma dinamicidade nas relações, participação ativa por parte do cliente, né? O processo de criação de soluções, né? Então, nada mais, as redes sociais elas desempenham um papel fundamental, central na Service Dominant Logic, podem vir a desempenhar, uma vez aí que a comunicação em redes sociais aí, ela é um fluxo bidirecional, né? Tanto da empresa para o cliente, quanto do cliente para a empresa. Então,
criação de valor ela pode ser criada em tempo real. E aí, falando de redes de franquias, né, a gente pode falar aí de estrutura e desempenho, que é o que realmente aí pode contribuir para a geração de valor. Então, desempenho financeiro, qualidade da rede, suporte ao franqueado, força da marca. Então, tudo isso daí influenciam tanto a estrutura quanto o desempenho da rede. E aí a gente chega aí na reputação e valor da marca. Então, são aspectos fundamentais aí para a qualidade da rede de franquias, uma vez que quando você pensa tanto em atrair o consumidor, quanto expandir a sua rede, buscando se associar a novos franqueados, um dos primeiros construtos que são avaliados aí é a reputação e o valor da marca. O suporte ao franqueado também, muito importante no modelo de franquias, uma vez que o suporte ele permite aí você manter os padrões da organização. Então, questões aí de suporte financeiro, suporte operacional, treinamento, enfim, tudo isso daí é fundamental também dentro do modelo de rede de franquias. E aí, esse trabalho é um trabalho teórico, propositivo. A gente tem um conjunto de 5 proposições. A primeira delas fala sobre inovação. Então, estrutura e desempenho da rede, como eu disse, eles são aí aspectos que contribuem para essa interação significativa, que pode melhorar aí a oferta de serviços. Proposição 2, ela fala da experiência do cliente, ou seja, a experiência ela é influenciada pelo suporte ao franqueado e pela qualidade da rede. E proposição 3, customização. Então, quando ela está integrada com as estratégias de interação de redes sociais, ela se associa também, ou seja, ela é fomentada pela estrutura e pelo desempenho da rede. Proposição 4, o valor percebido pelos clientes. Então, esse valor ele pode ser maior ou menor de acordo aí com a interação, que vai variar também com a estrutura e desempenho da rede. E aí, por último, última proposição 5, então, lealdade do cliente, ou seja, está focada aí na cocriação de valor, interações significativas dentro das redes sociais, inovações contínuas no serviço, estão associadas à estrutura da rede, suporte ao franqueado, força da marca, que nada mais é do que essa estrutura e desempenho que a gente está falando aqui. Essa figura aqui, ela tenta representar, tenta captar isso que eu estou falando aqui, então é como se fosse um framework. Então, ela tem uma inter-relação entre essa estrutura da rede de franquias e o desempenho. Então, logo abaixo a gente vê as redes sociais. E aí, como é que os clientes eles podem co-criar valor com a marca dentro dessas proposições que eu falei aí. Todos são construtos importantes, não só para a rede de franquias, mas no mercado no geral. Então, tudo isso é mediado por redes sociais. Então, o estudo está explorando essa dinâmica, né, entre a qualidade da rede, o impacto das redes sociais na criação de valor. Então, essa questão da interação contínua, esse fluxo contínuo de interações, como é que isso aí fortalece a percepção de valor. Então, suporte ao franqueado, presença digital, força da marca, são aspectos fundamentais aí na cocriação de valor. O estudo ele tem as suas limitações, ele tem um foco em franquias que estão atuando no mercado brasileiro, ele está focando em métricas de engajamento digital também, mas mesmo assim, um estudo propositivo, ele oferece aí um estudo para a gente tentar aprimorar esse envolvimento digital, né? E aí, contribui para a literatura de franquias, então a gente destaca esse aspecto de qualidade da rede, suporte ao franqueado, como é que isso aí impacta a criação de valor, em relação à lógica de serviço dominante, serviço dominante lógica, como é que esses construtos de experiência do cliente, customização, inovação, como é que isso daí pode impactar no sucesso de estratégia de marketing e como é que a experiência do cliente, como é que a gente pode aprimorar a experiência do cliente, fortalecimento da marca, como é que isso daí pode aumentar a fidelização e o valor percebido pelos clientes. Então, concluindo, né? Então, a relação entre a estrutura e desempenho das redes de franquias, ela revela essas percepções sobre a ótica da Service Dominant Logic. Então,
aspectos aí de cocriação de valor influenciam satisfação e lealdade do cliente, e a força da marca também fortalece a confiança. Um pouco das minhas referências bibliográficas do trabalho. Agradeço também a CAPES, ela financia parte desse trabalho através do Código de Financiamento 001. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite. Tá, legal. O Wendel tá aí, nos ouve? Bom, vou falando aqui, ele vai se preparando, mas legal. Parabéns aí pela sua apresentação, pelo seu trabalho. A gente, né, a Natália até comentou no trabalho ali do Walter em relação das proposições, né, da redação. Acredito que ela vai falar isso, vou até não dar muito spoiler. Mas, né, eu particularmente acabei entendendo mais o seu modelo. Ah, beleza, acabei entendendo mais o seu modelo quando eu vi a figura do que na sua redação, né? Porque, sim, tem uma questão digamos assim, do dicionário, né, do academiquez, que tem algumas palavrinhas mágicas ali na hora da gente falar até sobre um trabalho quantitativo e qualitativo, né? Então, na sua redação, eu achei um pouco confuso as proposições, mas ficou bem, né? Entendi melhor o seu modelo quando eu vi a figura. Mas a Natália com certeza vai fazer comentários. Eu vou aqui abrindo com uma pergunta, você pode digitar se for o caso, já que não consegue abrir o áudio. Que é interessante que você fala assim, a gente fala de personalização de franquias, né, que são quase que antagônicos, porque na franquia a gente está falando o quê? De modelo de negócio pronto, que você ali adquire, né, o direito de uso, digamos assim, daquela marca. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que personalizar, porque isso pode levar até um diferencial competitivo da própria franquia. Vejo que esse seu artigo ele é derivado provavelmente do seu ensaio teórico, né, do seu doutorado, porque, né, não tem a parte ainda empírica. E aí, dentro aí da sua discussão, não sei se você já chegou a ver sobre isso, né, mas como é que essas redes de franquia, ela, então, poderiam equilibrar essa personalização necessária até para ter consistência e diferencial da marca, e também a questão da personalização dessas interações nas redes sociais, ou seja, assim, como é que ela pode personalizar mas mantendo um certo padrão, afinal é uma franquia, né? Ela tem ali um conjunto de atributos, de características que a fazem ser o que ela é. Esse fica o meu questionamento, assim, esse equilíbrio entre a personalização do serviço e a padronização da franquia. E aí, como você não consegue liberar, você pode ir digitando, e aí, enquanto isso, a Natália vai fazendo os comentários só para a gente ficar mais dinâmico. Mas enquanto ele responde, rapidinho, Natália, antes de te liberar, para não esquecer, só compartilhar aqui de novo, então, até para dar um tempo aí para o Wendel responder, ó. Lembrando de avaliar a sessão, compartilhando aqui de novo, principalmente para os que chegaram depois. Não esquecerem de avaliar a sessão, tá bom? Obrigado. Estou mutando aqui meu áudio, passando a palavra para você. Então, na realidade, eu também tenho uma dúvida em relação à figura, né? Então, como que foram criados essas relações? Se as hipóteses, elas são... eu vou pegar aqui no texto, ó, eu vou comentar para você aqui quais são as hipóteses. Como que a partir dessas preposições, é, a experiência do cliente nas redes de franquia é influenciada pela qualidade da rede, especialmente pela capacidade desta em criar interações significativas nas redes sociais. Como que você juntou todas as preposições nessa figura 1? Então, se você quiser, você pode escrever, que é com base nisso que eu vou estar fazendo os outros comentários. Dado que não foi não tem informações sobre a metodologia, o processo de lógica que para executar essas etapas. Então, como que você fez esses relacionamentos, né? Foi com base na literatura? Como que foi? Foi com base na experiência? Vamos ver, ele deve estar ditando. Acredito eu que até os feedbacks que vocês devem ter tido em relação ao artigo deve ser justamente nessa construção das proposições, né?
Porque ora você fala de influência, né? Ó, aí até pensei assim, que proposição, né? A gente vê que sempre tem essa relação. E aí a redação de alguma delas ficou até confusa. Aí, claro, ficou um pouco na figura, mas essa pergunta que a Natália fez, ela é muito importante. Ó, acho que ele respondeu a minha. Basicamente, a ideia é que as redes sociais, ofertando um canal de interação constante com o consumidor, ofereça oportunidades de inovação, sem deixar de lado a questão contratual, sem se inferir aspectos da marca. Legal. E também, ó, as respostas elas estão seguindo a mesma linha, né? A questão de construir essa interação, esse relacionamento com o consumidor. Todos foram nessa linha de raciocínio. Que legal. Então, ó, vale, independentemente do seu segmento, seu tipo de negócio, você tem que construir o relacionamento, a interação e gerar esse engajamento por meio de um conteúdo direcionado para o seu público. Legal. Respondendo a sua pergunta agora, tá? Ok. Posições, só para quem não tem tá conseguindo ver o chat, então foram de três fontes principais: a literatura de franquias, engajamento em redes sociais, e o SDL, né, que é Service Dominant Logic ou cocriação de valor. Então, me fala um pouco dos resultados. Com base em quais resultados sua pesquisa tem? Eu acho que ainda não tem porque é o ensaio teórico, né? Ele, Ainda não aí, foi para campo, é. falta comprovar, né? Essa Isso. parte. Provavelmente essas proposições se tornarão hipóteses, né, na Uhum. sua tese. Hum. E mais uma coisa que eu tinha que falar para tentar evitar termos como crucial, essencial, tá? Então deixa o texto mais fluente, tá? Então no referencial teórico, cite todos os parágrafos, coloque citações atuais, escreva o objetivo principal na introdução, tá bom? Mais alguém tem algum comentário? O meu comentário é só, Wendel, boa sorte aí agora na aplicação, né? Você tem um modelo até relativamente complexo, vai ser acho que uma pesquisa bem interessante na hora de aplicar aí na rede de franquias. O que é uma lacuna de pesquisa, né? Não é tão comum assim, não vejo tanto trabalhos com foco em cocriação de valor em redes de franquias. Então, achei um tema bem interessante. Aliás, todos aqui achei bem interessante, mas esse me chamou a atenção por isso, para ver esse modelo. E bom, chegamos aqui. Professor, Literatura, posso. imagino. Vai, fica à vontade. Temos ainda mais de 10 minutos. Não, eu só queria dizer ao colega aí que é uma temática muito boa, né? Inclusive, eu sou da área de franquia, né? Da área de franchise. Já trabalhei com diversas marcas, Cacau Show, Boticário, entre outras. E assim, o que ele trouxe é uma coisa muito legal, porque você gerar valor dentro de uma rede de franquia tem todo um trabalho, principalmente porque nós que trabalhamos com franquia, nós temos dois tipos de clientes. Tem o cliente final, que somos nós, os consumidores, e tem o cliente que é o franqueado, que é o cliente da franquia. Então, você gerar esse valor, como ele está trazendo aí, gerar esse valor
através de experiência de cliente, legal, porque você está falando da experiência do cliente final. Mas e a experiência do franqueado? Né? Então, é um desafio grande que ele tem aí, mas gostei. Boa sorte para ele e bom trabalho. Não, isso que você falou, Binera, é bem interessante, porque esse modelo ele pode ser aplicado para os dois públicos, né? Porque você está falando de cocriação de valor. Então, às vezes, em vez de a gente falar só da relação daquela díade, que seria, né, o, a franquia, né, e o consumidor final, você pode falar da relação dos três, né? Da franquia com o franqueado e o consumidor final. É legal que você tem teoria, Wendel, inclusive, para deixar esse trabalho complexo a este ponto, né? De fazer essa relação, essa tríade, em que você tem ali essas duas relações. Porque a hora você vai ter a relação de um com o outro, a hora você ter os três juntos, e equalizar, então, essa criação de valor dos três atores envolvidos no processo é muito importante, porque não pode nem deixar abrir mão muito de um, que é, vou personalizar muito aqui, e aí o franqueado fica doido, porque você vai ter que fazer a mesma coisa que faz com, ainda mais falando do Brasil, de norte a sul, tem que estar igual, e são clientes diferentes, né? Por exemplo, é uma Häagen-Dazs, que é a sorveteria, se for lá na Alemanha, não são os mesmos sabores que tem no Brasil. Então, até onde você realmente tem que ir na personalização sem ferir, igual você falou, sem ferir ali o seu modelo de negócio, né? Então, é um trabalho bem interessante você ter essa percepção dos três lados, porque a gente está falando de cocriação. Então, ora, a cocriação pode você fazer de um ator, mas o outro ator você não está cocriando valor. E aí, né? No final, você tem que agradar todo mundo. Não, E- e o que o senhor trouxe aí, professor, é interessante porque nosso Brasilzão é imenso, né? Então, quando você traz um tipo de estratégia, por exemplo, para o Nordeste, não funciona para o Sul e vice-versa. Então, realmente, e a gente está falando da mesma franquia, da mesma cultura, da mesma geração de valor, mas com estratégias diferentes, principalmente quando se trata de rede social, tudo isso que a gente já falou aqui. Muito, muito bom, muito bom. que é um trabalho bom, vai. Todo mundo aí então está na expectativa, Wendel. Ó, expectativas foram criadas em relação à sua tese, viu? Sucesso aí na pesquisa e que o seu modelo teórico está interessante. Né? Deve ter tido ali já algumas sugestões de melhoria que a gente sempre tem, né? Isso é bom do evento, né? Você já submeter, já ter o seu ensaio teórico aprovado num congresso antes de aplicar, ganha muito mais robustez na sua parte empírica de coleta de dados. Então, parabéns. Gostaria também de dar parabéns aqui a todos que apresentaram, ficaram até o final. Então, se pudesse aí, Nath, tirar um print, né, para a gente registrar aqui o nosso momento. Não se Tirar um esqueçam de print. entrar ali no link para, né, para avaliar ali a sessão, dar seus comentários, suas contribuições também. E, bom, deixo aqui aberto, caso, né, alguém ainda queira fazer um comentário, a gente tem um tempo, senão a gente já pode ir para o nosso encerramento. Não, tudo bem, ainda. A gente se virou aqui, né? Você foi respondendo até rápido, digitando. Pelo menos está com, né? Os dedos estão em dia aí, conseguiu digitar rápido e a gente aqui foi ainda conseguimos gerar um debate, tá? Passar aí então a palavra para a Natália. E se ninguém mais tiver, a gente já pode ir para os encaminhamentos finais, né? Se ninguém mais tiver nenhuma contribuição a fazer. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de semear, de estar aqui, os artigos todos muito bons, parabéns para os autores, bem estruturados, bem escrito. Obrigada, Renato, pela moderação da sessão. O que vocês acham de tirar a foto agora? E todo mundo, olha, não tem alguém que fica olhando para baixo, tá? Tá? Vou começar. Um, dois. Vou colocar aqui no chat. Acho que... Foi, ó, ninguém piscou, todo mundo X. Eu que gostaria também de aproveitar a oportunidade de agradecer pelo convite de moderar a sessão. Acho que foi muito interessante, li bons trabalhos, acho que gerou aqui bons debates, fizemos uma boa gestão do tempo, porque eu já entrei em sessões que vai correndo e de repente não dá tempo de conversar nada. E aqui a gente conseguiu ali dar atenção devida e igualitária para todos os artigos apresentados, e que bom que todos conseguiram comparecer. Eu sei que às vezes não é o melhor horário, não é o melhor dia, mas enfim, a programação está aí, algum dia a gente tem que apresentar algum horário. Agradeço aí a participação, acho que funcionou bem aqui essa sessão remota. Desejo sucesso aí na continuidade das suas pesquisas e, e não esqueçam de avaliar, por favor, a sessão. E desejo aí um bom resto de evento, né, a todos. Ainda temos eventos aí ao longo da semana. Obrigadíssimo, boa noite. Obrigado a vocês. Boa Boa noite. noite.
Boa Tchau, noite, tchau. pessoal. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.